Opa, conseguem me ouvir, pessoal? Oi, Diego, estamos ouvindo sim. Nós vamos iniciar agora com o vídeo. Aí, na sequência, a professora faz a moderação. Tá joia, muito obrigado. Boa tarde também. Boa tarde. 24º Engema: Sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono. O Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente reúne pessoas interessadas e que se preocupam com a sustentabilidade para troca de conhecimentos e soluções. Nosso desejo é construir um planeta mais sustentável. Precisamos agir rápido e nos responsabilizar pelos nossos atos. O Engema acredita e trabalha para fomentar novas práticas de desenvolvimento econômico e gestões baseadas na sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono, tema central deste ano. Engema, um evento que reconhece o meio ambiente como um bem coletivo, patrimônio da humanidade e responsabilidade de todos nós. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que damos início à mesa redonda Economia Circular, em nome do coordenador-geral do 24º Engema 2022, professor Isaac Kruglianskas, e da coordenação científica executiva, sob a liderança da professora Clândia Maffini Gomes e professora Vanessa Pinsky. Desejamos as boas-vindas a cada um dos palestrantes desta mesa redonda, os gestores das empresas Construcode, Peerdustri, Refazenda e Aluagro. Sejam todos bem-vindos, senhores Diego, Bruno, Marcos e Werther. É com muita satisfação que queremos compartilhar as vossas histórias e o quanto essa trajetória que vocês percorreram até o momento está alinhado com as premissas da economia circular. Para darmos início, então, vamos convidar o gestor Bruno, da empresa Peerdustri, para fazer a sua fala sobre o case da vossa empresa. Obrigado, professora. Obrigado a todos aqui junto no painel. Obrigado, pessoal que está assistindo. Bom, é um prazer falar um pouquinho aqui para vocês o que a gente está construindo aqui na Peerdustri em termos de economia circular e plataformas, né? E eu vou logo contextualizando. A gente vai falar aqui de indústria, de manufatura. A gente vai falar de indústria metal-mecânica, afunilando um pouquinho mais. E a gente resolveu começar pela indústria de usinagem, que é um dos processos de manufatura mais versáteis aí da manufatura como um todo, né? Então, esse é o nosso mercado e tudo começou quando eu trabalhava numa fábrica de máquinas, uma startup também, proveniente lá da Federal de Santa Catarina, onde eu estudei, eu sou engenheiro de materiais. E a gente teve alguns anos muito bons de vendas, a gente fabricava equipamento de gravação a laser, que a gente tirou do zero, né, da uma folha em branco. E aí, em 2013, a gente estourou de vendas, foi uma história bem legal. Em 2014 chegou uma crise, talvez vocês se recordem, Copa do Mundo, eleições, impeachment, né, e o mercado industrial parou de investir. Foi nesse momento que eu comecei a ouvir uma frase muito interessante, que era: os clientes diziam para a gente que não precisavam de mais máquinas, precisavam usar mais as máquinas que a gente tinha vendido no passado. Então, foi bem interessante esse momento. Eu comecei a fazer um MBA na GV nessa época, para abrir um pouco a cabeça, além da engenharia. E aí eu conheci outras pessoas e tudo mais, e nesse mesmo momento estava chegando o Airbnb e o Uber aqui no Brasil, e eu sempre gostei de testar essas tecnologias.
Então, em 2014 fez a primeira corrida de Uber, ainda só existia uma categoria de Uber, o pessoal ia te recepcionar de cap e terno e tudo mais. E o Airbnb ainda era um pouco de tabu, como é que eu vou ficar na casa de uma outra pessoa e tal, mas eu fui lá e testei. E aí, pouco a pouco, ficou, essas três coisas começaram a entrar na cabeça, né? E eu pensava o seguinte, discutindo no MBA com o pessoal, se tem uma ferramenta, uma plataforma que está otimizando o uso do ativo transporte, né? E outra, otimizando o uso do ativo residência, né, etc., hospedagem, a próxima revolução que ia ter era o uso, a otimização do uso do ativo industrial, que é a máquina. Então foi aí que tudo começou, e pouco a pouco a gente veio afunilando, pedi demissão lá em 2016, comecei a focar 100% na empresa, e a gente foi encontrando os caminhos, através aí das experiências com o mercado, até chegar na indústria de usinagem, né? Que é uma indústria multibilionária aqui no Brasil. A gente prevê um faturamento aí de compra, né, de usinados de mais de 500 bilhões por ano, é um mercado gigante, que é a base de toda a indústria e a base de toda a economia, né? Enfim, então esse movimento que está acontecendo muito forte é chamado de manufatura distribuída, que basicamente ele fala o seguinte: você tem os ativos isolados de máquinas, né, que são ativos de fabricação, que não estão sendo utilizados com eficiência por falta de conexão e de gestão disso. E aí as plataformas de manufatura distribuída estão começando a causar um impacto muito forte no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e a gente está liderando isso aqui na América Latina desde 2016. Então, basicamente, essa é a nossa história. E hoje, como que a gente chega no mercado com esse contexto, né, com esse conceito? A gente mapeou a cadeia de compra de peças usinadas sob encomenda. Para quem? Para um fabricante de equipamentos. Então, a gente tem um parque, uma indústria muito forte de fábrica de equipamentos, fabricantes de equipamentos aqui no Brasil, mais de 9.000 empresas, a maioria pequena e média, mas muitas grandes também. E a gente também trabalha com ferramentarias, que são empresas que fazem moldes de injeção, de estampo e de fundição também. Então, esses são os mercados que a gente atua agora, e a vida deles, como que a gente torna mais fácil, né? Basicamente, o processo de compra das peças para montar uma máquina é muito complexo, é muito analógico, é muito, vamos dizer assim, old school, né? E leva muito tempo, gasta-se muito dinheiro, e eu brinco muito aí, sempre falo, né? Se colocar na mão de vocês aqui 5.000 reais em um desenho técnico, vai passar 3 meses, ninguém vai conseguir comprar aquela peça. Vai tentar ir no Google, acha fornecedor, liga, ninguém atende, pede orçamento, ninguém responde. Essa é a indústria, tá? E não é só no Brasil. É muito caro fazer um orçamento, é muito difícil fazer uma proposta comercial. Então, a gente tornou esse processo inteiro de compras, que em média levava 3 semanas para um cliente que precisava comprar peças, né, para 48 horas, com uma série de tecnologias. E o melhor de tudo, né, para o fornecedor que vende essas peças sob encomenda, a partir de um desenho técnico, ele também tinha uma cadeia extremamente grande, né, entre ter um vendedor, fazer orçamentos, fazer proposta, comprar matéria-prima. A gente cortou tudo isso e está deixando ele cada vez mais focado no core business, que é fabricar a peça. Então, a gente analisou a cadeia inteira, criou um produto para reduzir todo o tempo e desperdício de processos dessa cadeia, tornou um processo super eficiente, e hoje a gente ajuda as empresas dessa forma, tanto quem vende quanto quem fabrica. Alguns detalhes, né? O modelo de transação nosso, a gente vende a peça de fato, quem fatura é a indústria, então a gente vai comprar e revender a peça fabricada sob encomenda, e o principal foco são pequenos e baixos volumes, que se caracteriza, como eu falei, para um fabricante de máquinas e equipamentos ou uma ferramentaria que compra várias pecinhas para montar o seu produto final de baixo volume, né? A gente não atende alto volume, peças que vão para um carro e tudo mais, mas a gente atende peças que vão para o dispositivo que montam o carro, por exemplo. Então, basicamente é isso, e espero contribuir com vocês, com um toque um pouco aí de manufatura, como que a manufatura pode se reinventar no Brasil e está se reinventando no mundo para ser mais eficiente através do uso melhor dos ativos, com plataformas digitais, como a Apliindústria. Obrigado, professora. Ok, muito obrigada, gestor Bruno. É uma satisfação conhecer um pouco da história da Apiindustria e, na sequência, né, vamos ouvir o gestor Marcos, da Refazenda,
que também vai contar, então, um pouco sobre o seu empreendimento. Pessoal, boa tarde. Simone e demais colegas aí do painel. Queria agradecer primeiro o convite em nome de toda a família Refazenda e contar um pouco da nossa história de moda e confecção para tentar somar aqui na economia circular. A história da Refazenda tem 32 anos, talvez seja muito resumida para contar em 10 minutos, mas foi fundada por Magna, que é minha mãe, aqui em Recife, e foi inspirada naquela música do Gilberto Gil, que diz: "Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar". E desde o início ela já tinha no DNA esse tal do ESG, que se fala tanto hoje em dia, sendo que na época não existiam siglas de ESG, não existia denominação para economia circular, para extensão do tempo de vida útil dos produtos, enfim. Mas com a cara e a coragem ela queria fazer moda, esse ramo tão metafórico, né? Porque lança tendência, lança manias e ao mesmo tempo deixa uma consequência grave aí para o meio ambiente, tanto no pré-consumo como no pós-consumo, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas ela sabia que queria fazer moda com design, com inovação, com tecidos nobres, com vanguarda, mas também queria fazer bem para a sociedade, também queria fazer bem para o meio ambiente, ou pelo menos não fazer mal. E para entender esse segredo da Refazenda, a gente vai lá atrás, porque Magna é filha de pai alfaiate, meu avô era alfaiate, era imigrante italiano, tinha aquelas alfaiatarias tradicionais feitas sob medida, com tecidos nobres, aquela galera bem elegante e tal. E minha avó era professora de corte e costura. E a Magna cresceu nesse ambiente da alfaiataria, brincando com os retalhos que ela encontrava pelo chão da alfaiataria. Ela começou a fazer, sei lá, roupinhas para as bonecas, depois roupinhas para ela própria. E eu acho que o grande segredo está aí, porque retalho, sobra, nunca foi retalho e nunca foi problema, sempre foi solução para ela. Diferente do meu caso, por exemplo, que aprendi que era um problema, desaprendi para aprender que era uma solução. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse mindset de achar primeiro o problema. Ela já nasceu com essa etapa a mais no lúdico dela, né? E depois ela trabalhou com comunidades, que ela se formou em serviço social. Ela desacreditou de projetos com origem de recursos governamentais do terceiro setor, porque ela achava que quando acabava o projeto, por melhor que fosse, quando acabava a grana, desculpa, o projeto estava fadado a um insucesso. Então ela falou: tem que ser economia real, eu preciso gerar caixa, eu preciso gerar emprego na comunidade, porque eu já tenho essa correlação por causa do serviço social, preciso gerar um ofício, mais do que um emprego, gerar um conhecimento, e eu quero fazer roupa sem mandar retalho para o meio ambiente, que é o normal até hoje na indústria da moda. Ela passou por outras confecções, chegou até criar a Refazenda. A Refazenda começou com cama, mesa e banho, ou seja, com que não se veste, né? E ela aproveitava parte do tecido de outra confecção, comprava um tecido novo, digamos assim, juntava os dois. A galera gostou muito daquele jogo geométrico, começou a querer se vestir daquilo, e aí começou a Refazenda como a gente conhece hoje, no vestuário. E a partir de então a coisa foi melhorando. Ela criou um sistema chamado Sistema Refazenda de Produção, onde a gente começa a criar as peças como qualquer outra confecção cria. Depois a gente tem uma etapa chamada de repensar, que é onde a gente gera as sobras, né, os retalhos, e aí a gente começa a prototipar o que fazer com aquilo, tá? De forma que gere desejo, ou seja, não adianta a gente resolver um problema de lixo, mas que aquilo não gere um produto vendável e que gere tesão na hora do consumo, né? Porque senão seria parte do trabalho só. Então, com isso, a gente tem 5 trabalhos pós a confecção convencional, que é aproveitar o retalho na própria roupa como detalhe, nunca como a roupa completa, mas como detalhe, sei lá, gola, intertela, bolso, punha, etc., como acessório. Aí sim, é 100% feito com upcycling.
Comunidades de artesãs, a gente manda os retalhos, elas fazem aviamentos que são pré-consumo para a gente reinserir na moda. A gente tem uma linha infantil chamada de Chico e Bento, em homenagem ao meu filho que chama Bento e ao meu sobrinho que se chama Chico, e faz roupa para criança com esse mindset lúdico e também usando tecidos menores. E a gente tem um trabalho com cooperativas de artesãs que mistura um pouco do tecido plano. O tecido plano, quando eu falo, é linho, algodão, seda, tecidos nobres, com renda feita à mão, e a gente depois insere isso na confecção. Tá? Então, a Refazenda se autodenomina como moda regenerativa, ou seja, aquela moda que lança tendência, que lança comportamento, mas também que regenera a maneira de se fazer moda no mundo, em contrapartida ao fast fashion. Um pouco mais para frente, a gente estava sentindo falta de inovar, não só no pré-consumo, como a gente falou. O pré-consumo, fazendo um pouco de papel de advogado do diabo, você tem mais domínio sobre ele, porque está tudo dentro da fábrica, né? Mas o grande vilão hoje na moda estima-se que é no pós-consumo, ou seja, aquela roupa que a gente usou, para onde é que ela vai? Uma vez descartada, onde é que ela vai parar? Né? Hoje em dia já tem estudiosos que defendem que para cada peça nova que vai para o mercado, o custo da reintegração dessa peça ou da própria desintegração dessa peça já é maior do que qualquer custo da peça nova, para vocês terem ideia do drama do mercado da moda. Então, a gente criou uma oficina chamada Realce, que também vem de uma música do Gil, né? Vocês imaginam que o Gil inspira muito a gente. E o Realce, a gente ressignifica peças da Refazenda usadas. Os clientes levam até a loja, a gente faz desde um simples ajuste, sei lá, uma barrinha, a gente enlarguece ou estreita a peça, de acordo com se a pessoa emagreceu ou engordou, ou a gente faz uma peça totalmente nova a partir de uma usada, e isso tem um custo. Né? Vai desde um custo básico de ajuste até um custo de recriação, de cocriação, de redesign, de upcycling, a partir de uma peça já usada, e a gente tem um produto novo a partir de uma matéria-prima já existente. Isso ainda parece um pouco à frente para a realidade brasileira, mas já começa a tracionar, e a gente já começa a ver aos poucos as pessoas se interessando mais por essas oficinas de ressignificação, porque não é um second hand, né? Você não está comprando uma peça usada, você está criando outra peça a partir de uma matéria-prima já existente, com isso fazendo a extensão do tempo de vida útil dessas peças, contribuindo para a maior circularidade daquele produto. E para terminar, só para contar uma história interessante que aconteceu agora no período da Black Friday. Há 3 anos atrás, a gente fez uma Black Friday, que é a nossa, chamada de Green Friday, onde a gente pediu que as clientes doassem peças usadas da Refazenda em troca de bônus para consumir as novas, ou seja, a gente já estava compensando dentro de casa o que entra e o que sai. Né? E a gente teve um número X de arrecadações de peças. E agora, pós-pandemia, a gente voltou a fazer essa ação no Green Friday, pedindo que os clientes e as clientes doassem suas roupas. E a gente teve a grata surpresa de ter uma quantidade bem menor de doações do que o passado. E os clientes alegavam que as roupas não se acabam e não saem de moda. Então, querem ficar por mais tempo com essas peças e ter um uso e até esperar uma próxima oficina dessa do Realce. Então, acho que é isso. Quem quiser saber mais informações, estamos disponíveis para trocar qualquer ideia. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Marcos. É uma satisfação conhecer uma história tão inspiradora, uma trajetória longa, mas com muito protagonismo e muita aderência, né, aos pressupostos da sustentabilidade. Nesse momento, convidamos o senhor Werther, da Aluagro, para fazer a sua fala sobre o empreendimento que lidera. Oi, pessoal, boa tarde. Chamo Werther Ferreira. Primeiro, quero agradecer o convite aí para participar desse evento, né, com um tema tão importante. Tá? Sou engenheiro agrônomo de formação, me resido em Uberlândia
e vivo cortando esse Brasil nosso aí, né? Atrás de serviço para máquinas, que eu vou contar um pouco da história da Loagro. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz um breve resumo aqui. Se todo mundo ver, dá um ok, por favor. Ok, estamos visualizando. Todo mundo vendo? Isso, tela cheia. Bom, pessoal, a história, nós somos uma startup que nasceu em Uberlândia em 2017, né, com o intuito de ligar máquinas a serviços. Então, pessoal, não tem como falar de sustentabilidade no agro, né? Principalmente na cadeia produtiva. Hoje, os prejuízos são bilionários. Isso aí a gente está falando só da porteira para fora, né? A logística sempre e vai ser o gargalo para o Brasil, né? Se a gente não for mais eficiente no processo de transporte, no processo de condução, de limpeza desses grãos que a gente produz, né? A gente vai ter perdas ainda bilionárias. E a Loagro pensou nisso também quando foi criar seu produto, que eu vou apresentar um pouco mais na frente, pensando em sustentabilidade e essa perda de produto, né, e de combustível dentro da porteira para dentro. Então, o que é a nossa plataforma, né? Nós somos um aplicativo, nós temos o atendimento pelo site, a gente liga máquinas a serviço. Então, se um produtor ou um prestador de serviço que ele tem uma máquina parada, a gente liga a serviço. Então, hoje, para o agricultor, né, o empresário rural produzir, ele não precisa de ter nenhum parafuso dentro da fazenda. A gente faz todo o ciclo, desde preparo do solo, plantio, pulverização, colheita, transporte, tudo que é operacional, a Loagro consegue comandar sem o produtor ter uma preocupação nenhuma. Então, esse é o nosso produto, né, o aplicativo, ele está nas duas lojas, né, está na Apple Store e na App Store, na Google. Esse aqui é um pouco do nosso share, né, o que você utiliza, né, de grana de investimento hoje dentro das operações agrícolas, né, e trazendo um pouco aí para grãos, cana e algodão. Só um breve resumo aí. Então, hoje aí, a gente pensando a nível Brasil, 71 milhões de hectares aproximadamente, com acréscimo, ascensão todo ano, a gente está falando aí de 28 bilhões, né, só investido nas operações. Aqui é um gráfico interessante de um grande player, né, que em 2015 para 2016, na safra, né, sempre a gente fala em ana agrícola, ele tinha 100% de frota própria, aí depois ele vem passando, ele vem diminuindo, né, esse investimento em ativo em frota própria e ele vai terceirizando. Então, a gente chegou a 2021 aí, com quase meio a meio, de máquina própria e de terceirização dentro da sua propriedade. E como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente fala, né, que essas máquinas são ciganas? A gente começa a produzir a primeira janela, ela é no sul, aí depois ela se estende ao centro-oeste, Triângulo Mineiro, o Mato Grosso do Norte, depois vem Bahia, né, que é a parte do Nordeste, e sobe para o Norte. Então, a gente consegue transitar com essas máquinas em janelas diferentes, porque o Brasil, né, a gente tem chuvas, né, diferentes, né? A gente tem o norte agora, que está um pouco mais seco, e a gente tem o centro-oeste agora, que está em regime de chuva. Então, agora está se produzindo aqui, para chegar na virada do ano, se produzir no norte. E assim por diante. Então, como eu já falado, a gente junta, né, a gente une as duas pontas, né, de produtores com máquinas. Então, pessoal, o que é um produto da Loagro? A gente tem dentro da Loagro, da nossa plataforma, a gente tem o Loagro Pro, que a gente faz toda a gestão dessas máquinas,
Aqui eu peguei um breve resumo de uma máquina que ela colheu numa safra 709 hectares, é uma John Deere, ela trabalhou 166 horas, ela teve um consumo por hectare de 10 litros, ela ficou, quando ela estava ligada, ela consumiu 44 litros por hora, e quando ela estava ligada, 262 horas, ela consumiu 44 litros por hora, né? Então, o que é isso aqui, pessoal? A máquina está ficando muito tempo ligada e pouca hora trabalhando. Então, o que é isso aí? É questão de deslocamento desse maquinário para guardar, deslocamento desse maquinário para abastecer ou para descarregar. Então, a gente tenta corrigir isso aqui ao máximo para a gente diminuir, né, esse consumo de diesel com essa máquina ociosa. Isso aí são relatórios que são gerados diariamente, né? A gente tem uma pessoa que fica em loco que vai alimentando a nossa plataforma e a gente vai pontualmente corrigindo isso. E depois a gente tem uma amostragem de perdas, né, na colheita, principalmente soja, né, que é um dos cereais mais plantados, e milho no Brasil. Então a gente vê que historicamente a gente tem um início, né, de muita perda, depois a gente entra e esse aqui é só do consumo, a de perda não apareceu, mas enfim, é um gráfico parecido. A gente começa aqui a colheita, ela tem um pico e depois a gente tem um gráfico que alinha, só que no final ela se mantém. Aqui deve ter desconfigurado aqui a apresentação, mas é bem parecido com esse. Então, o que é o objetivo? A gente manter perdas, né, para a gente ter uma sustentabilidade maior, porque muito se produz, mas também muito se perde no Brasil. Então, o que é os nossos passos, né? Então, é estruturar a TI em 2022, a gente, em 2024, atingir outros mercados, né? A gente está já focando no mercado de cana, no mercado de algodão, que são mercados gigantes dentro do país, né? E consolidar, né, a Loagro aí com um grande marketplace do agro. A gente está no YouTube, Instagram, né, pessoal? Depois, se vocês quiserem, é Aloagro com 2 L's, LinkedIn. Aqui alguns dos nossos parceiros: Brasil Agro, Climefield View, Durli, Bayer, Ace. A gente foi acelerado pela Ace, que fica em São Paulo, a BASF. Aqui algumas mídias que a gente saiu. Aqui é o Tejon, é um dos nossos advisors, pessoa muito respeitosa aí no agro de inovação. E aqui é o nosso time. O Guilherme, né, que é a nossa parte de TI, novos produtos, a Roberta fica no operacional e a parte administrativa, e eu ocupo hoje CEO, né, e a gente tem outros temporários. A nossa parte contábil, ela é externa, a nossa parte jurídica, ela é toda externa, é terceirizada. Então, pessoal, isso aí é um pouco da Loagro, da nossa história. A gente atende no Brasil inteiro, né? E a gente está disponível aí para atender aí qual for a demanda. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, senhor Werther. É uma empresa inovadora, importante no contexto brasileiro, onde o agronegócio tem uma representatividade significativa na economia. Otimização é algo elementar para que nós possamos zelar pela melhoria contínua no setor. Nesse momento, então, gostaríamos de convidar o gestor Diego Mendes, da empresa ConstruCoach, para que também possa socializar um pouco da história da empresa que protagonizou e lidera. Obrigado, Simone. Muito obrigado pelo convite para participar aqui com vocês. Meu nome é Diego Mendes. Muito legal ouvir algumas histórias inspiradoras aí e estar do lado de vocês com um tema tão relevante. A ConstruCoach ela é uma startup de digitalização da construção. Eu gosto de falar digitização da construção, até quebrando ali um pouquinho o padrão do mercado, porque desde 2018 o que a gente vem fazendo é retirando projetos impressos de uma das indústrias que mais polui. Eu sou analista de sistemas de informação e depois me tornei engenheiro civil, e desde sempre a gente cria sistemas ou tecnologias para resolver problemas de outras empresas.
O desafio se tornou apaixonante quando a gente se deparou com um problema gigante, né? Hoje, depois da água, o item mais desperdiçado no planeta é o concreto. Então, isso chamou bastante atenção e criamos lá uma tecnologia em 2018 que conseguia converter projetos de engenharia para etiquetas QR Code e distribuir isso nas obras, mudando uma premissa milenar ali de se catalogar informações construtivas em papéis. Desde da época dos papiros, que a gente leva as informações para um meio físico para poder ler essas informações. O curioso que a gente trouxe ali, a contestação que a gente traz com a Construcode é por que algo que nasce no digital precisa ir para o físico para ser construído? E essa interrogação começou a permear no Brasil. Hoje a gente tem mais de 2.000 obras digitizadas, um volume de redução de processos ali na casa dos 20%, 23%. Uma única obra hoje chega a gerar mais de 120.000 cópias impressas de projetos. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, são 6 caminhões inteiros cheios de projeto impresso saindo em 6 meses de obras. 6 caminhões em 6 meses, então a média de um caminhão por mês. A gente está falando de obras que chegam a ter 2.000, 3.000 pessoas trabalhando, como essa da imagem que vocês estão vendo aqui atrás, com 2.400 pessoas, construção da maior usina termoelétrica da América Latina. A Construcode, ela tem é como se fosse um Google Drive da construção, onde todos os itens que estão dentro dela são visualizados em tempo real, com ou sem internet, sempre atualizados na frente de canteiro de obra, né? Então, a gente acaba digitalizando o processo como um todo. Hoje, já são 5 anos, aí, mais de 500 clientes ativos, um volume de distribuição que chega hoje a um volume de obras muito grande. A gente está com mais de 2.000, são mais de 45.000 árvores, eu estou pegando uma cola aqui, com mais de 45.000 árvores poupadas por ano, o equivalente aí a 33 campos de futebol, e cada vez mais ampliando ali esse share. Acredito que nos próximos 2, 3 anos será impossível construir sem tecnologia. Hoje, o modelo construtivo, a indústria da construção é uma das mais caras, se paga para construir, paga para demolir, paga para descartar. Para isso, a solução está na tecnologia. Nós somos um dos players que estamos aqui nos apresentando no mercado, e o principal está na integração do ecossistema, né? Assim como a Construcode, diversas outras empresas já estão com esse olhar, um olhar de sustentabilidade não como um ato isolado, mas como um processo produtivo que gera viabilidade financeira para as indústrias. Então, fica aqui a minha apresentação e o meu muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, senhor Diego. Percebe-se que nós estamos falando de empreendimentos que criam novos mercados e idealizaram modelos de negócios que lidam com uma mudança de mindset. Mudar o mindset é criar uma nova cultura. E isso geralmente está associado a algumas resistências, está associado a desconfiança, incerteza, dúvida do quanto, né, esse novo modelo de negócio, esse novo mercado que foi criado, ele vai ser atraente para os clientes. Eu gostaria de convidá-los, podemos começar com o senhor Diego, para que o senhor fale um pouco, né, como é que foi esse desafio no início da empresa de lidar com essas resistências por se tratar de algo tão novo, tão diferente, e que demandava criar uma nova cultura de adesão a esse modelo de negócio. O desafio ele sempre existe, né? Mas tem uma palavrinha mágica que resolve todos os problemas, que se chama ROI, Retorno sobre o Investimento. Se você consegue mostrar para o mercado que aquilo tem uma fórmula que para em pé, eu acredito em processos sustentáveis e inteligentes, tá? Eu sou meio cético quanto a processos enviesados em vetores normativos, legais ou simplesmente sociais. No contexto que eu vivo, que eu respiro aqui dentro, ser sustentável não quer dizer não ter competitividade ou não ser atraente a nível de business para o negócio. Eu acho que a viabilidade econômica caminha junto com os vetores de sustentabilidade, e se faz sentido para o cliente, faz sentido para o meio ambiente também, né? O desafio está na formatação dos pacotes de negócio
para que eles tenham sustentabilidade no seu processo, não como um item embutido nele para só soar como sustentável. O que a gente faz é entender, fazer a conta para o cliente, entendendo que se ele tem um volume de obras que acaba gerando um volume de documentos muito alto, usar o modelo tradicional pode sair 10, 12, 15 vezes mais caro do que o modelo proposto. Então, o convite é: você gostaria de ser sustentável, fazer sua parte e economizar hoje, ou você prefere esperar para o mês que vem? Então, se torna muito diferente a forma de fazer negócios quando sustentabilidade está no processo, e não como um apêndice que é colocado para atender uma premissa legal, enfim, normativa. Acho que a vantagem competitiva como diferenciação de mercado é um valor que tem que estar presente no modelo de negócio proposto para o cliente. Quem tem que fazer esse trabalho é a gente, não esperar o contrário, esperar uma consciência maior, um mindset modelado para isso. Podemos agir de forma proativa, modelando e criando essa cultura. Em 2018, quando a gente falava de uso de QR Codes para poder ler documentos, você imagina nessa imagem de fundo aqui que eu estou mostrando, você ter 2.000 pessoas e a gente lá em cima de um palanque com um megafone falando que não vai ter mais projeto impresso. Quase fui apedrejado, óbvio que não ia ser uma tarefa muito comum, mas 1 semana, 2 semanas de uso, eles entenderam que fazia sentido para eles. Teria mais tempo para terminar o trabalho mais rápido, fazer o trabalho mais bem feito, ter menos erros construtivos. Então, isso acabaria gerando valor para o indivíduo. Se gera valor para a pessoa, para o indivíduo, acaba gerando valor para toda uma indústria, para todo o mercado, e isso acaba fazendo a conta parar de pé. Ótimo, muito obrigada, senhor Diego. Gostaríamos de ouvir também o senhor Werther, para que fale um pouco dessa mudança de mindset no seu setor. Bom, pessoal, no agro é sempre um desafio, né? Eu acho que também em todas as classes aí que os colegas citam. Mas no agro é um pouco diferente, porque a gente vem numa mudança, né, de geração e numa virada de chave, né? O agronegócio, ele começou familiar e tradicionalmente, né? Então, ali era um pai de família, até geralmente ali com mais idade, que ia adquirindo, né, seu pedaço de chão e seu maquinário e começava a produzir. E hoje, né, com a parte da tecnologia e da tecnificação, né, e as culturas, né, em grande escala, isso gera um investimento altíssimo, né? Então, a gente vem, né, de uma diferença de geração de quem estava investindo em ativo, né, pensando em investimento, e outro está em ativo que deprecia, né? Então, a Loagro, ela chegou para aí, né? Esse é um custo compartilhado, né? Você tem uma máquina que trabalha aí 45 dias do ano aí dentro da sua propriedade, né? Hoje não se paga, você tem depreciação, seguro, você tem o investimento do capital, você tem operador, revisão, um monte de coisa ali, né, que essa conta não fecha, né? Porque é o que a gente citou lá atrás, né? São as janelas operacionais que cada vez mais, né, estão diminuindo. Antigamente a gente começava a plantar no Centro-Oeste em setembro e a gente ia acabar em novembro. Hoje a gente começa a plantar no Centro-Oeste em 10 de outubro, quando no final de outubro já está tudo plantado e o maquinário já está lavado e guardado dentro do barracão. E até um amigo meu fala, né, que as janelas estão virando frestas, né? Então você precisa de muito mais máquina para fazer a operação num determinado tempo. E agora, qual que é a viabilidade, né? O que o teu amigo aí, o Diego aí, né? Qual que é o ROI, né? Qual que é esse retorno sobre o investimento desse maquinário, né? Não é interessante você investir num negócio que te escala aí verticalmente, em pivô, né? Na parte de irrigação, em sistema de armazenamento de grão, que você pode ir barganhar e negociar com o mercado, né? E deixar uma empresa que já está apta a trabalhar com tecnologia em operação para desenvolver essas operações dentro dessa propriedade, você não ter esse ativo, enfim, então esse aí que é o desafio. E é um processo de evangelizar. Qualquer coisa hoje que você chega novo no mercado, a gente trabalha com inovação, a insegurança, ela é certa no usuário, né? Foi a primeira, eu assimilo muito ao agro como Uber agrícola, quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez e foi pedir um Uber. Falei, caraca, eu vou baixar um aplicativo e esse cara vai me pegar aqui, eu nunca vi ele vai me levar lá e não vai acontecer nada. Então, assim, fica receioso também o produtor pedir o trator pelo aplicativo, aqui pelo celular dele, falar, cara, esse trator vai chegar aqui na minha propriedade, ele vai executar
a operação conforme o planejado, sabe? Então, isso aí a gente vai quebrando paradigma e vai trabalhando com a evangelização do mercado até que a gente tenha confiança, né? Da Loagro, desde a sua fundação até agora, a gente já deve ter transitado em mais de 6.000 máquinas, né? A gente tem grandes operações, igual hoje eu estou no norte do Goiás aqui, a gente deve estar com uns 30 máquinas entre tratores e implementos. Mas a gente atende também perfil de produtor que precisa de um implemento, né? Então, a Loagro também, a gente é muito sociável a isso. A gente não tem um perfil de cliente. A gente atende desde do mini, pequeno, até as grandes corporações, as companhias agrícolas. Muito bem, muito obrigada, senhor Werther. Nesse momento, passamos a palavra também para o senhor Marcos, para que ele também possa falar sobre essa mudança de mindset no setor de moda. Obrigado pela palavra, Simone. Eu acho que na moda ainda é mais investimento, né? Principalmente num mercado tão desigual como o nosso brasileiro. Eu arrisco dizer que, sem querer criar muita polêmica, eu acho que chega a ser sacanagem falar de sustentabilidade para classes que não têm nem a chance de consumir, né? Então, sei lá, a gente vai falar com a classe B e C sobre sustentabilidade, chega a ser chato isso, porque primeiro a gente tem que dar a chance para essa galera consumir, gerar oportunidade, né? E depois pensar em um desafio que venha em paralelo, não posterior, ou seja, como consumir e já vir com esse mindset sustentável. Eu acho que isso é um grande desafio, né? A gente não tem políticas formais de resíduos sólidos na moda ainda, tá? Então é muito por acreditação, por convicção, né? Desde que eu fiz o meu plano de negócio, eu entendi que o meu concorrente tem uma margem final pelo menos 10% maior do que a minha. E eu tive que escolher, ou eu sou coerente, ou eu vou ganhar mais dinheiro. Eu escolhi ser coerente, claro, não perco dinheiro, mas ainda é uma aposta para que quando isso vai se transformar para uma vantagem competitiva, né? Eu já tenho vantagem social, já tenho vantagem ambiental e pelo menos não perco dinheiro ainda. Então, vai chegar a hora que isso vai se reverter para também um ganho financeiro, né? Do ponto de vista industrial, falando da indústria de produção, de confecção e moda, a gente tem mega empresas de software que pensam até o corte. O corte é quando você infesta o tecido, que é quando você estica, né, o tecido, como chama, e faz os cortes. Então, essas empresas que têm aqueles mega scanners, eles fazem o melhor planejamento para você otimizar o corte e ter o maior aproveitamento. Mas, para vocês terem uma ideia, ainda não existe uma empresa que pense no pós-corte, porque pós-corte é tudo retalho, e isso é tudo lixo, né? E é mais barato tratar como lixo hoje, é por isso que essas empresas não pensam, né? Porque elas são inocentes, né? Mas, por outro lado, falando da Refazenda, o que é que a gente tem? Eu não tenho um software que pense no retrabalho, mas eu tenho um banco de dados, que faz 32 anos que eu pego o retalho, reaproveito e catalogo, né? Aproveitando um pouco dessa provocação do Diego, eu estou esperando o momento que existam softwares, porque ainda é muito caro desenvolver, e nessa hora talvez eu tenha uma vantagem competitiva, porque a partir desse momento, enquanto cada um vai ter que construir seu histórico, eu já tenho 32 anos de bancos de dados, que eu possa combinar e fazer sentido para outras empresas. Você fabrica calça jeans, tá? O que sobrar da tua produção, você pode fabricar Y. Você fabrica vestido, o que sobrar da tua produção, você pode fabricar Z. E assim por diante, né? Mas eu acho que no mundo da moda, ainda é muito, respondendo a pergunta, ainda é muito por convicção. É você acreditar que aquele é o melhor formato e, pelo menos, não sair no prejuízo financeiro. Isso, muito obrigada, senhor Marcos. Eu gostaria de aproveitar também a sua fala para que você responda a pergunta que foi feita pela participante Thais. Ela menciona que há ainda também um grande custo sobre o que é sustentável. Acredita que esse valor são as empresas que aproveitam do sustentável ou, de fato, é que o produto sai mais caro mesmo? De fato, é porque o produto sai mais caro mesmo, é custo de produção. Como eu te falei, a gente tem uma etapa na Refazenda que é o repensar,
Então, eu passo mais tempo prototipando o que fazer com aqueles detalhes, de modo que eles gerem significado, do que propriamente na máquina costurando em série. Então, o tempo gasto para pensar e desenvolver é o intangível, é o que torna a peça mais cara. Isso, muito bem. Muito obrigada, senhor Marcos. Nesse momento, convidamos o senhor Bruno para também falar um pouco dessa mudança de mindset na Peerdustry. E temos também uma pergunta direcionada para você, Bruno, que foi feita pelo Rogério Nascimento. No caso de peças usinadas, sabemos que existe um grande impacto ambiental, ainda mais se passam por processos galvânicos. Existe alguma certificação dos fornecedores em relação ao uso de equipamentos de tratamento diferentes de tratamento de ar? Legal, obrigado pela pergunta, Rogério. Indo ao primeiro ponto, né? Acho que são nesses momentos que a gente entende que os desafios são iguais em qualquer tipo de inovação, em qualquer público, né? A gente sempre acha que o nosso é mais difícil, que o nosso público é mais fechado, mas no final da história, o ser humano é muito parecido, né? E na indústria, né, é muito parecido com o que a gente falou aqui, o pessoal é muito fechado. Eu acho que na indústria tem uma questão de qualidade, né? Então, você seta um processo, esse processo tem que ser repetido para você manter a qualidade. Então, qualquer coisa que você vai mexer ali é muito dolorido. Mas acho que as contribuições aí já falaram muito mais do que eu posso acrescentar. Um ponto extra aí que eu acho que vale a pena falar, tratando em B2B, é que o que eu entendo que funciona, além do ROI, que foi muito bem colocado, né? Querendo ou não, existem perfis mais ousados ou não de pessoas, né? E essas pessoas mais ousadas e mais buscando inovação, às vezes estão à frente das empresas. Então, é uma seleção natural, né? Eu acho que a gente chama de early adopters, né? Então, são as primeiras pessoas que começam a ver uma oportunidade, começam a ousar. Eu acho que a grande sacada é conseguir identificar elas e focar nelas, não gastar muito tempo com quem precisa ver para crer. Tá mais tempo, porque novos negócios têm pouco tempo e pouco dinheiro, né? Então, quanto menos tempo você gastar com quem não te vai dar um retorno imediato, é bom. Então, acho que primeiro é esse aprendizado, né? E de ir no early adopter. E também acho que são temas que, pelo menos no B2B, são top-down. É muito difícil achar que alguém no meio da cadeia vai comprar a briga de mudar a gestão e o operacional da empresa. Não vai, assim, é uma briga que não existe, né? É muito grande. Então, eu tenho pouquíssimos exemplos de uma pessoa do nível médio, assim, na hierarquia de uma empresa que pega um projeto de inovação e encara a mudança e a transformação e o resultado não é bom. Então, tem que partir da liderança, tem que partir de algo estruturado na empresa, se quiser ter mais chance de dar certo. Então, essas são minhas duas contribuições aí para o tema de como entra com inovação. Mas é muito difícil. Para mim, esse é o gargalo. As soluções existem, as ferramentas digitais existem, a gente não tem mais gargalo de servidor, de computação em nuvem, isso tudo já é fácil. O único gargalo que sobrou são as cabeças das pessoas que têm mais ou menos dificuldade de aceitar e começar a usar soluções inovadoras como um todo, né? E indo à pergunta, hoje em dia, o governo, tanto estadual, municipal e federal, já tem uma regulação muito boa em questão de influentes, tratamentos de água e de ar, né, no mundo industrial. Então, hoje você não consegue começar uma empresa tendo que você vai depositar algum tipo de resíduo, né? Você não consegue alvarás para funcionar, né? E a gente, do ponto de vista de fornecedores que são parceiros da Peerdustry, a gente faz toda uma verificação se o pessoal tem os alvarás para funcionar e tudo mais. Mas eu diria que cada vez mais a indústria de manufatura ela é muito menos o vilão que a gente via no passado, né, daquela fumacinha saindo na chaminé, e muito pelo contrário, né? Hoje a indústria metal mecânica não tem resíduo, né? O resíduo é super aproveitado. O cavaco da usinagem é vendido, já tem um mercado maduro de compra de resíduos de cavaco, segmentado. Os fluidos que se usam para lubrificar o corte da usinagem também são solúveis em água, já não tem mais problema com isso há muitos anos, né?
E sim, os processos galvânicos existem sim ainda. Já existem regulamentações que os produtos químicos mais nocivos já não são permitidos, inclusive, cromo hexavalente e tudo mais. E eu considero assim que, em termos de poluição, né, a indústria não é mais algo que tem aquela visão antiga de soltar fumaça e, pelo menos no Brasil, né, e, enfim, prejudicar o meio ambiente. Mas já tem regulamentação muito forte e isso funciona de verdade, senão você não consegue emitir uma nota fiscal. Acho que tem todas as amarras do governo de nota fiscal eletrônica e etc., já conseguiu melhorar muito isso. Ok, muito obrigada, senhor Bruno. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta direcionada para todos os gestores, relacionada a essa característica do nosso território brasileiro, né? É um país continental, mas ao mesmo tempo tem muitas assimetrias em termos de educação, em termos de desenvolvimento, em termos de acesso e infraestrutura disponível e oportunidades, né? Especialmente quando nós falamos em oportunidades relacionadas à tecnologia, né? Para que nós possamos ter tecnologias modernas funcionando, nós temos que ter uma infraestrutura de base também disponível, porque muitas dessas inovações tecnológicas demandam internet de banda larga, estável, né? E disponível 7 dias da semana. Considerando esse contexto e considerando essa agenda que nós temos, né? Hoje se fala tanto em ESG, se fala em ODS, se fala em economia circular. Como vocês enxergam essas perspectivas de futuro para o setor que vocês atuam, considerando essa realidade contextual que nós temos no nosso país? Podemos começar por você, Bruno? Claro, é uma bela pergunta. Lógico que infraestrutura e educação é o alicerce, né, de qualquer economia, de qualquer, enfim, processo de inovação. Mas eu tenho uma contribuição bem interessante, né? Do lado de fornecedores, são pequenas empresas, geralmente, aqui no nosso mercado, pequenas metalúrgicas, né? E antes de lá em 2018 e tudo mais, para vocês terem ideia, a gente tinha que levar o contrato de termos de adesão da plataforma, tipo aqueles que a gente aceita no Facebook, né? A gente tinha que levar impresso e o dono da empresa tinha que assinar ali na hora, porque ele não via outra forma de acontecer. A pandemia ela ajudou demais a digitalização das camadas menos desenvolvidas da indústria, por exemplo, né? Então, eu lembro que logo no primeiro mês da pandemia, abril ali, né, março, abril de 2020, a gente fazia as homologações presenciais, né? E a gente falou, quer saber, vamos fazer por vídeo. E aí a gente fez a primeira homologação de um fornecedor novo, conheceu a fábrica, viu máquinas e tudo mais, pelo vídeo do celular, pelo próprio WhatsApp ou pelo Google Meet, né? E aí foi legal que a empresa falou o seguinte, olha, vocês acham que estão modernos, né? Mas semana passada veio a empresa de seguros e renovou o seguro aqui da minha empresa, com uma vistoria virtual pela primeira vez, né? Então, a tendência era essa. Hoje, não existe mais nenhum processo analógico. Em poucos anos, né? Na verdade, 2 anos, mudou radicalmente a indústria. Então, eu acredito que o brasileiro, ele é muito digitalizado, né? A gente tem uma das maiores taxas de uso do smartphone e internet aí. Lógico, falta muito, né? Mas eu acho que a pandemia ajudou muito isso, muito a logística também, pelo e-commerce e tudo mais. Essa é a minha contribuição. Ótimo, muito obrigada, senhor Bruno. Passamos a palavra para o senhor Diego. Acho que o Bruno resumiu bem os desafios que a gente encontra aí, né? A gente, de fato, em alguns projetos, a gente voltou com a mala embaixo do braço ali, porque não conseguiu implantar devido a problemas de infraestrutura. Então, principalmente nos anos iniciais ali do projeto, a gente teve muita dificuldade. O que tem de um pouquinho diferente ou curioso é que a gente precisava
trazer uma curva de crescimento como um business, como um negócio mesmo, dentro da janela de tempo que a gente já tinha, inclusive, mapeado no business plan, entregue a investidores e tudo mais. Então, o caminho que a gente fez foi, entendendo que as coisas estavam evoluindo, hoje a gente consegue levar, graças a Starlink também, a gente consegue colocar satélite em locais que a gente não tinha, né, antes, acesso à infraestrutura de rede, mas não dava para esperar e não dava para exigir esse tipo de infraestrutura dos clientes também. Então, a gente teve que ser muito criativo. Eu acho que o brasileiro é muito criativo na hora de desenvolver soluções que te tirem do problema ou te antecipem ali um movimento que te tire do problema. Hoje, a gente teve que desenvolver uma tecnologia nossa para poder simular uma rede mesmo remota, não utilizando rede de internet, pegando o exemplo que você deu, Simone. Eu tenho operários dentro de minas de extração de bauxita da Vale, retirando minério, totalmente offline, recebendo documentações atualizadas de forma assíncrona. O que de fato acontece é que eles acabam dormindo na cidade operária, lá tem rede, a gente fez um modelo de sincronização assíncrona, e quando eles vão para a frente de serviço, aqueles QR Codes já estão apontando para uma intranet, não uma internet, isso facilita ali no dia a dia para você conseguir fazer a coisa acontecer. Mas o desafio é generalizado, não dá para dizer que eu fico feliz, mas eu fico conformado de ver que todos têm o mesmo problema, né? Então não é só a gente encontra com essas barreiras o tempo todo, o Bruno foi muito feliz na fala dele, e cabe a gente acelerar os processos de desenvolvimento da infraestrutura nacional como um todo, tentar fazer nossa parte ali, cobrando também e fazendo nosso papel como sociedade, e sendo criativos e encontrando soluções alternativas para poder substituir a dependência dessa infraestrutura que ainda tem muito a evoluir mesmo. Ok, muito obrigada, senhor Diego. Passamos a palavra para o senhor Marcos. Simone, eu acho que no nosso caso, a questão da infraestrutura, não só no nosso particular, mas na moda, eu não vejo como tanto problema. Aqui, eu estou falando de Recife, né? Eu vejo mais como conflitos de interesse, priorização de mercados do que propriamente de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, eu estou do lado do quarto maior polo de inovação do mundo, que é o CESA versus Porto Digital, né? Onde vários dos softwares são criados Brasil afora. E eu já levei, sei lá, 4 ou 5 projetos para os caras, e os caras acham legal, tal, mas não traciona, porque ainda não tem mercado para isso, né? A gente tem projeto de rastreabilidade do QR Code, que sai desde a costureira até a pessoa que adquiriu a peça e se torna corresponsável, mas a gente ainda não conseguiu fazer MVPs por falta desse capital inicial para bancar, né? Como eu falei para vocês, que a gente assumiu uma margem menor no nosso negócio para poder competir, então sobra menos recursos para reinvestir, né? Em relação ao a fabricação também, ou seja, não sei se vocês têm essa noção, mas Pernambuco é o segundo maior produtor de roupa do país, do nosso estado. Quando eu falo roupa, não é moda, porque moda tem valor agregado, roupa tem menos valor agregado, mas são milhões de peças fabricadas aqui, e isso pode fazer sentido não só para o meu negócio, mas para toda essa galera que está aqui a 150 quilômetros da capital, com a internet de ponta, vendendo direto para a China, mas ainda sem competir com mercados maduros de valor agregado. Então, acho que falta um pouco de políticas de investimento, políticas públicas. Como eu não acredito muito no público, então tem que ser tracionado por nós mesmos, empresários. Talvez seja uma falha interna nossa de não ter um portfólio para tentar atrair alguns investidores que apostem nesses projetos inovadores, mas é que a moda é um mercado muito tradicional, né? Muito, com as barreiras muito altas. Então, quando você vem inovar um pouco, que não seja na peça em si, causa uma desconfiança. Mas, enfim, eu acho que está no tempo de quebrar essas barreiras e sair na ponta. Ótimo, muito obrigada, senhor Marcos. Queremos ouvir também o senhor Werther. Bom, pessoal, acho que nessa cadeia aí de produção, acho que a gente é o que é mais infraestrutura de conectividade, né? O agro, o campo, né, ele clama por conectividade. Então, hoje a gente é um dos gargalos nossos, né? Até a nossa plataforma, ela funciona offline, e quando chega na propriedade, na sede lá, aí você pega
a Wi-Fi, você faz a sincronização dos dados. E tem outras também plataformas que funcionam assim, porque não tem internet no campo, né? Hoje, na maioria das cidades brasileiras, que está um pouco afastada uma das outras, você saiu da cidade 2, 3 quilômetros, você já não tem mais internet no celular. Raros casos onde que vai já emendando uma cidade a outra. Então, esse aí é o gargalo, né? A telemetria das máquinas, ela sofre muito com isso. Hoje, o pessoal já tem trabalhado em frequência 2G, tem algumas empresas investindo em Wi-Fi, que faz uma rede dentro da propriedade para estar fazendo essa telemetria, para medir, né, a eficiência dessas máquinas, para melhorar a sustentabilidade com o consumo de combustível, performance de máquina, a máquina trabalhar com uma marcha a mais ou uma marcha a menos, manobras, enfim. A profundidade do implemento no solo. Então, tudo isso aí a gente está buscando, né, com a conectividade para melhorar isso, mas de forma, assim, bem pouca a gente tem essa conectividade no campo e sempre vai ser um desafio para a gente. Desde que a gente viu, né, essas máquinas com conectividade, a gente sempre esbarra com isso aí. E o que o amigo falou, Marcos, né? Hoje, quem quer internet no campo tem que ser o setor privado para levar. Ou é um empresário, ou uma empresa que subsidia isso aí, mas a parte governamental nossa aí nem se preocupa com isso. Muito bem. Agradecemos a todos os nossos painelistas por trazerem essas perspectivas das suas empresas, oportunidades e também desafios associados à implementação de novos modelos de negócios. Desejamos muito sucesso nos anos vindouros e agradecemos especialmente a coordenação geral do 24º INGEMA da USP, por ter disponibilizado esse espaço para trazermos empresários tão inovadores para contarem um pouco de suas histórias. Nesse momento, gostaríamos de convidar a todos para participarem da palestra da professora doutora Valentina Schmidt, da Universidade de Lima, do Peru, e que estará conosco falando sobre gestão de cadeia de abastecimento de pequenos produtores de alimentos sustentáveis, circulares e inteligentes. Convidamos a todos para se direcionarem, então, para a sala da próxima palestra. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas e desejamos um excelente INGEMA a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Até a próxima. Valeu, Até mais. obrigada. Mais um ano. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.